Bom, então, qual que é o objetivo da Energimba? É propiciar que os produtores rurais, principalmente os suinocultores, né, bovinocultores de leite, também a nossa realidade, ampliem no mesmo espaço de terra, sem precisar que seja feito um novo reinvestimento, por exemplo, em tratamentos de resíduos ou qualquer coisa do tipo. Então, o nosso principal apelo ele é justamente o tratamento ambiental, e a nossa devolutiva para esse produtor é o certificado de destinação final de resíduos. Né? Então, o certificado final de resíduos é a nossa moeda de troca com esse produtor, que ele vai conseguir a renovação da sua licença ambiental, vai conseguir fazer a ampliação do seu plantel, sem que seja feito nenhum tipo de, nem sem que tenha algum tipo de empecilho relacionado a problemas ambientais. Né? O que a gente observa hoje, como consequência de você não tratar esse resíduo, é a estagnação da produção. Então, nós temos já a carne vendida por 2 ou 3 anos, mas não temos essa capacidade produtiva. Nós tivemos bastante problemas com geadas aqui no sul e posteriormente com estiagem, né? Então, isso afetou diretamente no alimento desses animais. Então, além disso tudo, a gente está ainda vinculado a essa problemática que os dejetos nos reservam, né? Que é um problema inerente à atividade. Hoje, os nossos solos aqui, eles são nessas regiões onde tem ampla produção de suínos, como é Toledo, Santa Helena, Marechal Cândido Rondon, todos aqui próximos a Cascavel, que talvez seja a cidade de referência para vocês se localizarem. Elas têm, a gente brinca que se ensacar o solo e vender como fósforo, você ganha dinheiro, né? Assim, então, eu já vi concentração de 170 miligramas de fósforo no solo. Então, o que a nossa condição é evitar é 14, né? Então, mais 10 vezes a condição, mas porque o produtor não tem o que fazer. Ou ele para a produção de suínos, como muitos estão fazendo, por conta desse problema com os dejetos, ou ele faz aplicação de forma discriminada no solo. E estou falando de 200 mil litros por hectare por safra, né? Então, essa é a condição que a gente tem em cada uma dessas atividades. Tá? O que a gente entrega como solução? Justamente centralizar esses dejetos, criar valor a partir disso, né? Com energia elétrica, com biometano, e o biofertilizante atualmente que tem sido muito, muito relevante ainda não em preço, eu diria, mas ela tem sido muito relevante na questão da tomada de decisão da implantação de unidades de tratamento, né? Porque a gente vai passar já estamos passando por altos preços de insumos e vamos chegar a um ponto de escassez desses insumos, né? Então, esses biofertilizantes, eles misturados com outros tipos de insumos, podem nos gerar organominerais, talvez não tão eficientes, mas com menor custo produtivo, né? É isso que eu tenho batido bastante com os produtores. Então, nós temos proximidade, é que não adianta o cara produzir, vamos lá, 4 mil quilos por hectare, né? Que é mais ou menos nossa média, 4.100, mas gastando 5 mil, não é a realidade que não vai fechar a conta, né? Então, vim procurar agora novas alternativas que viabilizem que ele produza uma quantidade que se pague, pelo menos, né? Que eu acho que esse é o nosso desafio aqui. A última safra barata foi 2019, daqui para frente tende a se manter assim. E agora, com os insumos altos e o preço e o dólar caindo, a perspectiva ainda piora um pouco. Enfim, tem todo esse cenário, né? E o Brasil, apesar de ter alguns incentivos, igual eu coloquei ali, não é um país que tenha amplos recursos para essa finalidade, principalmente para sistemas de biodigestão. Então, recentemente foi lançado um programa para biometano, né? O programa Metano Zero. Foi incluída uma rede nele, que é um regime especial de incentivo de alguma coisa, não me lembro agora. São cerca de
O pessoal fala entre 1,9 a 2,5 bilhões de dólares de incentivo para isso, mas não está muito claro como que isso vai ser feito. A gente está em um ano de eleição, então pode ser uma movimentação política, ou pode ser pode ser de fato um incentivo, mas também a gente sabe que a partir de certo momento a gente não consegue acessar recursos do governo federal por conta do seu ano político, né? Então o pessoal está meio alvoroçado assim, para entender como vai acontecer. Então, o conceito ele é basicamente a centralização desses resíduos nas unidades de tratamento, né? E aí a gente gera energia elétrica, utilizar uma energia elétrica limpa e renovável, né? Ela tem uma pegada de carbono negativa, então isso é um apelo bastante grande. Gera ICMS para o Estado pela compra dos equipamentos e pela própria operação, né? A energia ela paga ICMS para que seja escoada. A gente garante a licença ambiental e o certificado de destinação final dos resíduos, não só para os produtores, mas, por exemplo, para agroindústrias. Então, nós recebemos resíduos de laticínios, recebemos resíduos de outras agroindústrias, de produtoras de ração, tá? E fazemos a destinação apropriada do digestato. Então, nós fazemos o cálculo de importação e exportação de nutrientes, todo esse risco ambiental vinculado ao digestato, né, para não saturar esse solo, principalmente de fósforo, de cobre e de zinco, que são os nutrientes com maior presença dentro de dejetos da suinocultura, né. Então, são algumas fotos da central, tá? Essa que a gente faz, então eu coloquei aqui a central mesmo, né? Como um todo, a sala de máquinas, onde é feita a geração de energia, então o gás entra nessa máquina, ela queima o gás e gera energia mecânica que toca um gerador. Isso aqui é um processo bastante importante, que é o sistema de filtragem do gás, então onde é retirado o H2S, que é um gás bastante nocivo para o sistema de geração de energia elétrica por ser corrosivo, né? Então, nós temos próximo de esterqueiras, de unidades produtoras suínos, geralmente você vê um ambiente com bastante corrosão, as grades corroídas, tudo vinculado a metal corroído, né? Se não for inox. E aqui eu coloquei uma foto também dos animais pastejando em uma área onde é feita a aplicação desse digestato. Então, tanto essas vacas aqui que estão aqui nesse passo, vacas leiteiras, esse passo do fundo também é feita a aplicação, onde a gente conseguiu aumentar em 8 vezes a produção desse produtor na mesma quantidade de área. Então, ele tinha 2 animais por alqueire, ele passou a ter 16 com a aplicação do digestato, né? Essa aplicação ela é feita de que forma, Thiago? Nesse caso ali, ela é feita por fertirrigação com aspersão, tá? Mas também o pessoal utiliza bastante aqui em Tônio. A gente chama aqui de DAO, que é de distribuidor de adubo orgânico líquido. Então, acopla num trator ou num caminhão e faz a aspersão de forma motorizada, né? A gente fez um sistema todo de fertilização com pivô, não é pivô central, né, mas com pivôs, não sei dizer o nome, mas com pivôs, né, então um pivô menorzinho, a gente só muda a posição da tubulação e faz essa fertilização. Tiago, então esse biofertilizante que é produzido, ele não vai só para quem entrega os dejetos, né? Ele vai para outros produtores de outros... Sim, isso. A maioria desses produtores, Maria, não querem de volta, né? Porque para eles o dejeto é um problema. Então, para eles é um problema e para nós é um apelo muito grande regional. Então, para nós é muito importante que o digestato que seja distribuído entre outros produtores que não tenham acesso a essa biomassa, por exemplo, né? Então, para nós é uma contrapartida para a sociedade, digamos assim, né? Então a gente entrega isso de graça para esse cara e o cara passa a ver valor na gente, né? Então, como nós estamos operando há pouco mais de um ano,
nosso próximo passo, a gente já entregou o valor para esse cara, o próximo passo é passar a cobrar por isso, né? Então, esse é o momento que a gente está fazendo essa transição, nesse ano, inclusive. Aquela unidade que você mostrou aí na foto é da sua empresa? É da minha empresa. Uhum. E aí, no caso, você já fez uma... Por exemplo, esse biofertilizante aí que vocês estão dando hoje, Uhum. o frete é por conta de quem está ganhando ou seu? Isso. O frete é por conta de quem está ganhando. Tá. A gente não se envolve nessa questão. Tá? Aí nós temos ainda essa questão de atingimento das ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente está passando por um momento de transição, descarbonização, né, essa conservação do meio ambiente, que deve vir forte, uma questão de ser remunerado por você estar protegendo o meio ambiente, né, remuneração por serviços ambientais. A gente também garante uma segurança energética, né, para a concessionária, porque o biogás é uma energia que ela é armazenável e despachável, né? E também garante a segurança hídrica, porque a gente evita que os dejetos de 100 mil suínos acabem chegando ao solo por lixiviação, recursos hídricos por lixiviação. Então, nós estamos numa região com rios bastante prejudicados pela eutrofização. Então, a quantidade de nutrientes nesses rios já é muito alta. Então, isso propicia uma produção, uma reprodução, na verdade, muito grande de algas que acabam tampando o recurso hídrico, principalmente recursos hídricos pequenos, né, com baixa movimentação. Então, evita-se que entre a luz solar, não tem fotossíntese, não tem oxigênio nessa água e acaba matando esse rio. Tá? Então, aqui são dados da nossa região, né? Então, a gente está falando aqui do Paraná. Isso vocês podem replicar para a necessidade de vocês em Minas Gerais, por exemplo, né? Então, aqui no Paraná, a gente está falando de 9,9 milhões de suínos abatidos ao ano. Só que na nossa região, a gente representa 35%, se eu não me engano, da produção total do estado. Tá? Então, só Toledo, né, 1.200.000, tem 3,6 basicamente suínos abatidos ao ano. Isso gera uma quantidade infinita de resíduos. Então, só que para a nossa região oeste do Paraná, nós estimamos que teríamos que ter 30 usinas dessa para poder sanar todo esse problema. Tá? Então, os objetivos nós já atingimos com isso. A expansão da capacidade produtiva da suinocultura, então, produtores vinculados ao projeto aumentando o seu plantel, né? A gente consegue promover a conservação do solo de segurança hídrica, como eu falei, gerando energia renovável, com segurança e eficiência energética, além de, na ponta, posteriormente, fornecer essa energia a um preço mais competitivo que o da concessionária, né? Então, nós vendemos essa energia depois a um preço mais competitivo que o da concessionária. A gente promove o desenvolvimento territorial, toda a seleção de economia circular, né? Então, nós nos movimentamos bem politicamente, inclusive, recentemente veio o ministro do Meio Ambiente na nossa usina, em outras também, mas ele veio conhecer o nosso modelo de negócio e hoje, se você entrar no site do MMA, tem nossa foto lá, né? A gente cria uma nova cadeia de oportunidades para isso, então nós criamos esse modelo de transporte, nós criamos esse conceito de você centralizar resíduos em um só local para poder propiciar o tratamento, então a gente gera outros tipos de cadeias de valores, né? E a gente estabeleceu um modelo de negócio que é replicável, tanto que nós temos outras 3 metas de 20 quilômetros aí se instalando, que possivelmente possa impactar na nossa operação, mas nós somos parceiros dessas usinas porque a gente enxerga que tem bosta para todo mundo, né? Não é uma capacidade exclusiva nossa, tá? Então, esse é o nosso ecossistema. Nós temos geração de até 700 MWh por mês, geração de até 50 mil toneladas de CO2 equivalente por ano, né? Nós estamos agora nesse processo de validação de bioverras.
A implementação do protocolo do Porco Verde, tá? Isso é um selo que nós criamos, mas nós estamos dispostos a disponibilizar para cooperativas da nossa região, para abertura de novos mercados, né, que sejam mais exigentes desse ponto de vista da sustentabilidade da produção da proteína animal e a capacidade de ampliação da cadeia produtiva desses animais. Tá? Nós estamos também em processo de implantação do sistema de biometano para uso veicular, então o biometano vai ser utilizado nos caminhões mesmo que fazem essas rotas, né, de recolha, e a produção do fertilizante orgânico líquido e o fertilizante sólido no final do processo produtivo. Tá? Então, hoje nós temos de impactos previstos em implantação de 2,5 megawatts nessa unidade ali que vocês viram, tá? A expansão das atividades, né, relacionadas à suinocultura, a gente evita-se a emissão de mais de 5 mil toneladas de CO2 por ano, né? Não quer dizer que isso tudo vai virar crédito, mas uma boa parte disso vai virar crédito de carbono, que hoje vai ajudar a compor a receita da usina. Desenvolvimento sustentável dessas atividades vinculadas ao projeto, né? Por toda a cadeia da suinocultura. Essa quantidade de carbono que se evita que seja emitida à atmosfera representa o plantio de mais de 300 mil árvores, né? Além de solucionar um problema socioambiental, que também a gente vê que isso pode ser uma receita futura, né? Pela remuneração para o serviço ambiental e a garantia da continuidade das atividades de expansão nos mercados externos, né? Então, hoje a gente está numa condição bastante adversa de mundo, né? Mas para nós, para o nosso modelo de negócio, hoje eu até estava fazendo um comentário pessoal, né? Estava falando com a minha mulher, eu falei assim, putz, que adianta a gente ganhar milhões num país que o cara não consegue comprar um botijão de gás, né? Então, seu vizinho não consegue comprar 1 quilo de cenoura, né? Então, esse é o nosso cenário hoje. Então, para nós, tudo que impacta no cenário energético de fertilizante e da própria produção de proteína animal é bom, porque sobe o preço da energia, sobe o nosso valor de venda no final, né? Quanto maior tiver o preço do fertilizante, mais apelo a gente vai ter no biofertilizante, mais a gente vai poder cobrar por essa substituição que ele faz, né? Mas isso não vale de nada se o país não tiver todo mundo na mesma base, pelo menos, né? Então, essa garantia de expansão para mercados externos também é uma forma de garantir que o suíno vai estar sendo produzido dentro dos preceitos da sustentabilidade e vai poder atingir mercados externos que vão pagar a mais pelo mesmo quilo de suíno que está sendo produzido, né? Então, a intenção é que o produtor não invista em nada e ganhe mais por isso. E ganhe mais pelo tratamento ambiental correto dos resíduos inerentes à suinocultura. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos um cenário base, que é o suinocultor com a lagoa de dejetos lá, como a gente conhece, né? Não sei se é tanto da realidade de vocês, mas é uma piscina com dejeto, né? Então, esse é o nosso baseline. Então, nós garantimos uma redução nas emissões de 105%, tá? Por que a gente consegue passar aos 100%? Porque a nossa pegada é negativa, né? Então, para cada tonelada de resíduo que a gente trata aqui na usina, nós acreditamos 125 quilos, tá? Então, para cada caminhão de resíduo que chega, nós temos 2 créditos de carbono, mais ou menos essa é a dinâmica assim, da conta, né? E o equivalente ao plantio de 145 mil árvores, tá? Isso é o que a gente já tem atualmente. Bom, basicamente isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Acho que a intenção era muito mais a gente bater uma bola ali, né? Trocar uma ideia para ver o que vocês têm de dúvidas e como que a gente pode auxiliar vocês no processo dessa transição energética. Sim, obrigada, Thiago, pela apresentação. Eu tenho umas perguntas aqui para fazer para você. Claro, vamos lá. Você falou sobre a certificação e você disse que certificou outros tipos de segmentos. Você falou sobre laticínios.
Eu não entendi muito bem essa parte. Vou poder explicar como é que funciona isso? No processo de produção da cadeia láctea, né? Independente se for queijo, iogurte, você tem alguns resíduos, né? Então, acho que não sei, é que eu tô falando regionalizado também, né? Não sei como que funciona aí para cima. Eu imagino que essa cadeia láctea aí seja muito mais forte, né? A gente está falando de Minas Gerais, por exemplo, né? Mas aqui a gente tem uma grande produção de soro de leite, né? Então, temos uma empresa grande que centraliza isso e produz ou ricota ou whey protein, né? Mas muitas vezes alguns laticínios ficam longe dessa operação dessa empresa, então eles precisam descartar isso, né? E esse material para nós ele é muito rico. Então a gente está falando de um material com uma quantidade de gordura bastante alta, que para nós é bastante benéfico no sistema de biodigestão. Então, vou te dar um parâmetro assim, só para você ter um cheiro disso. A gente está falando de um dejeto de suíno que tem 15, 20 mil de DQO, né, que é onde a gente mede a demanda química de oxigênio para você tratar essa biomassa. A gente está falando daí de um resíduo de laticínio de 80 mil de DQO, né? Então, ele é muito maior. Então, ele misturado dentro do nosso blend, ele potencializa isso. E hoje o MAPA está pedindo para esses caras um certificado de destinação final de resíduo para lotes de produção. Então, eventualmente também, fizeram uma carga de iogurte e talhou, não sei, pode acontecer qualquer coisa do tipo, ou ela não foi aprovada, né? Eles precisam descartar esse iogurte. E ele não pode ser doado, por exemplo, para, enfim, finalidades de caridade, qualquer coisa desse tipo. Não pode, né? Então, ele acaba sendo destinado a uma central de tratamento, seja ela para compostagem, seja ela para biogás. O nosso apelo frente à compostagem é muito maior, porque o nosso produto, no final das contas, é uma commodity, né? É energia elétrica. Então, se eu produzo, eu vendo. A compostagem não. A compostagem está muito para tratamento, eu digo, né? A compostagem está muito vinculada à receita de portão. Então, o cara precisa ganhar. E eu gosto das duas, tá? Não tô puxando sardinha para nenhum lado. Nós estamos nós estamos negociando 3 composteiras no Mato Grosso para fazer o tratamento lá também. Então, assim, não é uma competição. Eu acho que são casos e casos, né? A nossa produção ela é muito mais... o nosso produto final, que é a energia elétrica, ele é muito mais aceito que compostagem, por exemplo, né? Então, para nós, fica muito, nós conseguimos cobrar menos para fazer o tratamento desse resíduo do que uma compostagem, que necessita que a garantia de viabilidade daquele processo seja no portão dele, ou boa parte da viabilidade esteja no portão, né? Então, a gente faz esse trabalho de tratamento ambiental para esses caras, que são os laticínios. Entendi. Aí, no caso, esse resíduo ele também chega lá naquela usina? Isso, chega tudo. Por isso que a gente chama de central, né? Então, a gente mudou um pouco o conceito, que era só dejetos de suínos, para abranger centrais, né? Para ser uma central de tratamento de resíduos, né? Eu gosto de falar sempre de resíduos da cadeia produtiva de proteína animal. Ele pega tudo, né? Pode ser, sei lá, o cara produzindo couro ou produzindo queijo, né? Então, a gente tem essa capacidade de absorver tudo, né? Então, no caso... Mas tem muitos resíduos que não são de nosso interesse também. Tá? Então, no caso, quando vocês falam que são 40 produtores, esses são só de suínos? Isso, de suínos. Tá? Então, vocês atendem bem mais do que 40, no caso? Não, são pontuais de agroindústrias, né? Então, agroindústrias são 4 ou 5, mas elas têm um aporte muito importante em carga orgânica, que é o que a gente precisa, no final das contas, para a produção de biogás. A questão da suinocultura, ela foi muito mais para o estabelecimento do projeto, até porque hoje, Maria, a gente está passando por um processo
em que a gente não cobrava desses produtores, para a gente passar a cobrar desses produtores pelo tratamento ambiental também. Entendi. No caso, agora vocês vão cobrar tanto pelo fornecimento do biofertilizante quanto pelo tratamento. Basicamente isso, sim. Mas é que, assim, a questão do biofertilizante, ela vai ser uma cobrança quase que simbólica. Assim, sei lá, R$20 por uma carga de 16 mil litros, sabe? R$30 por uma carga de 16 mil litros. Ela é basicamente simbólica. Agora, para o tratamento, não. Para o tratamento, já temos produtores que pagam integralmente a carga, porque o cara viu o valor no que a gente faz, tá? Então, a gente passou por bastante processo assim, não, se você for cobrar, eu não vou mais te entregar o dejeto, porque eu entrego para o meu vizinho, sabe? Tudo bem, não tem problema. Aí 2, 3 meses depois o cara liga, cara, tô afogado aqui, você não pode me buscar, cara, me desculpa, mas eu não posso sem que seja feito um pagamento para isso, né? A gente saiu de uma realidade de diesel a R$3, quando a gente iniciou, para R$6. Então, isso impacta diretamente na nossa operação. Então, nós temos aqui garantido o que a gente precisa para manter a nossa produção, né? E o que foge um pouco disso, tanto em quilômetro, de distância, e também em qualidade, tá? Vocês podem não acreditar, mas tem bosta que é ruim e tem bosta que é boa. Então, vai muito do manejo do produtor também. Acho que o Augusto ou a Gabriela agora querem... Acho que a Gabriela tinha levantado primeiro. Então, vou perguntar. É só uma questão que você já entrou nela, mas para mim não ficou totalmente clara. Uhum. Quer dizer que vocês só trabalham com dejetos suínos? Não. Não. Era essa a minha dúvida. Não. A gente tem nós temos, hoje são 40 produtores suínos, 4 de bovinos, e 4 ou 5 agroindústrias, assim, que são rotativas e pontuais, sabe? Então, eventualmente, a gente tem outros tipos de resíduos. Só que, assim, Gabriela, só para você entender, quando eu coloco um resíduo na entrada, ele demora 45 dias para ser lá no final. Então, tudo ali está sendo misturado e sendo feito um grande blend. No final das contas, o que faz essa mistura funcionar é o dejeto de suíno, né? Se fosse só os outros, não teria a quantidade necessária. Mas esse aporte de outras biomassas, que são dejetos de bovinos, né, e de agroindústrias e tudo mais, são muito importantes para a nossa mistura, né? Fazer um paralelo assim muito troncho, mas para você entender, assim, se a gente fizesse um bolo só com farinha, ele ia dar alguma coisa, né? Não ia ser o melhor, ia ficar mais gostoso, mas se você coloca fermento, ele faz ele crescer, faz ele funcionar um pouquinho melhor, né? Então, a gente também é propiciado por esses outros tipos de resíduos pela fermentação, né? Então, a disponibilidade o que esses micro-organismos consomem é resíduo orgânico, né? Então, qualquer tipo de matéria orgânica, eles consomem, digerem aquilo lá, e o que eles emitem a partir disso é o biogás, né? Então, quanto maior for o aporte de alimentação, maior vai ser a quantidade de biogás. Mas, assim como ocorre com nutrientes no solo, a gente tem uma curva, né? Então, não adianta você colocar lá uma quantidade 3, 4 vezes maior de biomassa, que você vai colapsar o seu biodigestor, porque os micro-organismos não vão entender o que está acontecendo, né? A relação que eu faço muito direta, aí sim, uma relação muito direta, com vaca leiteira. Então, a vaca leiteira, se você dá 10 quilos para ela de comida todo dia, ela te dá 20 litros de leite. Enquanto estiver nesse período produtivo dela, você vai sempre ter essa estabilidade. Se um dia você dá 8, ela vai te dar 14, né? Então, não é diretamente proporcional, porque também as metanogênicas, né, a gente chama os micro-organismos metanogênicos, eles sofrem com essa variação. O que eles mais gostam é a estabilidade. Então,
Se você colocar sempre a mesma quantidade de biomassa, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma temperatura, sempre na mesma velocidade, é o cenário perfeito. Mas isso é praticamente impossível. Então quer dizer que vocês recebem mais esses dejetos suínos, não é isso? Isso. E aí vocês sabem explicar ou tem alguma noção do porquê que a maioria desses dejetos são suínos, são de suínos? Bom, eu vou te responder assim, mas não sei se... Só a sua visão mesmo sobre isso. Não, porque que nem eu expliquei ali, é o gargalo produtivo, né? Então, os produtores não conseguem expandir porque esse problema com dejetos, né? Então, porque tem uma quantidade maior disponível de dejetos suínos, né? Então, o nosso modelo de negócio, ele se enquadra aonde você tem uma produção adensada de suínos, ou de bovinos, ou enfim, de qualquer outro tipo de animal, porque você precisa ter uma quantidade grande disponível de resíduos para que seja tratado, né? Aqui na nossa região é suínos, mas assim, por exemplo, te dar um exemplo, a gente tem aqui uma quantidade grande também de cama de aviário de corte, né? Então, aquela maravilha misturada com dejetos, aquilo lá também é passível de biodigestão, mas são processos muito mais caros e muito mais complexos. Você tem um componente ali muito difícil de ser quebrado, que é a lignina, né? Então, o que a gente precisa para a produção do biogás é hemicelulose, celulose. Então, até você chegar nisso, você precisa de processos físicos, muitas vezes até químicos, para quebrar essa lignina e poder acessar o filé assim, que você quer, né? Em países que você não tem uma disponibilidade grande de resíduos, como é o caso da Alemanha, Itália, França, o pessoal planta milho para fazer silagem para alimentar o sistema de biogestão, né? Então, tem essa diferenciação de cada uma das realidades. Eu sou totalmente... Isso se chama culturas energéticas. Então, também o pessoal utiliza bastante de beterraba. Não é a beterraba que a gente conhece, que se chama sugar beets. É uma beterraba própria, com um teor mais alto de açúcares, né? Então, inclusive, no Reino Unido, é usado mesmo para fazer açúcar. Para mim, é uma dicotomia muito grande você utilizar um alimento para produzir energia, né? Então, eu particularmente não concordo com essa política. Mas em países que você não tem uma disponibilidade de resíduos tão grande, não tem problema com fome, né, como os países europeus, faz muito sentido. Acho que você está mutada. Eu não estou ouvindo, Gabriela. Está ouvindo agora? Bem baixo. Está baixo para todo mundo? Sim. Melhorou? Agora sim. Tá. Em relação a esses produtores que vocês entregam o biofertilizante, por exemplo, como que eles chegam até vocês? E existe algum critério para selecionar esses produtores que vão receber esse produto final? Sim, a gente... Bom, eles chegam até nós pela necessidade que eles têm de fertilização, né? Então, nós somos uma empresa relativamente grande num município muito pequeno. Então, todo mundo sabe que ali tem um biofertilizante de qualidade já pelo processo de fermentação anaeróbica, né? Então, todo mundo chega lá e fala assim, você não consegue levar para mim e tal. Isso a gente sofre assédio meio direto, assim. Agora, quanto ao controle que a gente faz, a gente não faz nenhum controle edáfico, né, disso, assim. Enfim, os que estão vinculados à usina, que estão vinculados à nossa atividade, principalmente a nossa licença ambiental, nós fazemos monitoramento. Então, eu tenho um protocolo de auto-monitoramento dessas propriedades. Agora, o pessoal que quer aplicar no solo, nós só fazemos um termo de anuência, que é o que o órgão ambiental exige, tá? Porque senão eu vou estar falando assim, mais 1000 alqueires que a gente faz essa fertilização.
e também elas são pontuais, né? Então, desculpa, período entre safra, o assédio é bastante grande. Nos períodos de safra, ele é bem menor, porque o pessoal não faz aplicação em cima da planta já nascida, por exemplo, né? Tá claro? Ficou claro? Ficou sim. Obrigada. Não. Bom, Tiagão, vamos lá. Cara, primeiro, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando junto com a Energimbo e também com os seus outros negócios, outras áreas de atuação. Eu acho que, com certeza, esse modelo de negócio da Energimbo, ele tem um espaço muito importante dentro da sustentabilidade, dentro desse mercado, né, que a gente tem, onde a gente pode encontrar algumas maneiras de solucionar problemas, né? Então, nesse contexto e em alguns outros do Brasil, se encaixa muito bem. Eu acho que a função do IBA, entre algumas das funções do IBA, é dar visibilidade a projetos como esse, ainda mais, né? Vocês estão com uma visibilidade muito grande, né? Pô, vinha aí o ministro do Meio Ambiente, eu acho que é um reconhecimento forte disso, né? Então, a gente quer e precisa ajudar a divulgar ainda mais, valorizar projetos como esse, né? Então, a gente vai sentar junto com a nossa equipe, né? Com a Maria Gabriela, com a Júlia, com o Antônio, com a Rosana, para que a gente possa entender maneiras de potencializar, né, o negócio da Energimbo, que vai totalmente de acordo com a nossa filosofia de trabalho. E também, de alguma forma, contribuir com o seu negócio, né? Eu acredito que nós temos aqui o Antônio, que também tem uma história importante aí na produção de adubos orgânicos, né? Então, acho que dentro desse mercado a gente tem várias possibilidades, né? O que você trouxe, achei muito interessante que realmente, como eu acompanho o trabalho da Libertas, o foco da Libertas é fabricar um adubo de alta qualidade. E quando a gente enxerga o mercado de energia, né, ele é um mercado comoditizado, então você não precisa fazer força para vender, o negócio ele se vende automaticamente conforme você produz, e a demanda, pelo que se sabe, ela é escassa e vai continuar escassa por muito tempo. Quer dizer, a demanda é alta e a oferta é escassa, né? Então, enxergo aí um negócio bem interessante, eu entendi bastante o que se passa aí dentro, né, da Energimbo. Eu acho que um próximo passo, que espero que não seja o único, espero que seja um início, a gente bolar alguma forma aí de potencializar, de divulgar, futuramente intermediar, de alguma forma, benefícios governamentais, né, para negócios tipo o seu, tipo da Energimbo, né? Então, eu enxergo dessa forma os próximos passos dessa nossa conversa. E, novamente, aí, parabenizar, Thiago. Que bom que nós temos aí pessoas como você fazendo trabalhos assim. Beleza? Obrigado. Eu tenho uma perguntinha rápida, última, acho que já o tempo está... Você falou aí, Thiago, você está negociando 3 composteiras no Mato Grosso. Eu queria saber o que seriam essas composteiras. Só rapidinho, assim, obrigado mesmo, Augusto. Acho que os nossos trabalhos são sinérgicos, né, cara? A gente tem os mesmos valores e princípios e a gente conversou pessoalmente já sobre isso. Então, é importante encontrar pessoas que pensam igual a você na caminhada e faz bem. Antônio, a ideia das composteiras justamente é fazer uma central, né? Então, onde leva-se esse resíduo, a gente coloca algum material estruturante para isso, e nós utilizaremos isso nas nossas fazendas no Mato Grosso. Né? Lá, então, são solos muito pobres, com pH bastante ácido, então, matéria orgânica bastante baixa, né? Então, a ideia justamente é criar esse conceito de... Criar não, já existe, né? Mas, assim, a nossa ideia justamente é produzir para nós. Né? São 70 mil hectares aproximadamente lá, estão sendo divididos em três polos produtivos para a gente centralizar resíduos de
dessa cadeia de proteína animal ali que eu falei, né, frigorífico, qualquer coisa do tipo, e produzir composto orgânico para que seja utilizado nas propriedades do grupo. Isso seria um pátio de compostagem sólida, é isso? Basicamente. Ok. Muito obrigado. Nada. Eu acho que a Rosana tinha uma pergunta, mas ela deve ter caído a ligação dela, né? Bom, assim já está estourando o tempo aí, mas eu queria agradecer novamente o Thiago. Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, alguém tem mais alguma pergunta? Só para fazer uma consideração final aqui, que nós vamos aí nos reunir, Thiago, entendendo a partir dessa nossa conversa e levar aí para vocês uma proposta, né, de continuidade dessa parceria. Claro, cara, assim, a gente é bem aberto a isso, assim, eu já adianto para vocês, assim, Augusto, que nossa área de atuação é o Paraná, tá? Da Energimbo. Nós temos alguns assédios para ir para Goiás, alguns outros lugares, mas a gente não tem essa pretensão. A nossa pretensão é passar o nosso conhecimento para alguém que queira replicar isso. Então, se essa for o entendimento de vocês, tem bastante chance de a gente ter algum tipo de transferência tecnológica, né, que seja bastante frutífera para ambos, né? Que nem eu disse, nosso foco de atuação maior é aqui no Paraná. Nós temos muita demanda aqui no Paraná, temos raízes no Paraná, e isso facilita muito a gente permear dentro dos órgãos competentes para isso, né? Então, a gente não quer entrar no mercado, principalmente em Minas Gerais, que é tão competitivo já, né? Então, a nossa intenção é ficar aqui. Se vocês tiverem parceiros que queiram fazer isso, a gente faz esse processo de transferência tecnológica bem livro aberto, assim mesmo. Eu mostrei para vocês as partes legais e bonitas, mas a operação de uma planta de biogás ela é bastante, não diria complexa, mas ela é bastante trabalhosa, tá? Você trabalha 24/7, então são 24 horas, 7 dias por semana para você ter problemas, entendeu? Então tem todo esse contexto que não que ele não seja passível de ser passado para vocês, mas não é um momento de apresentação, né? Então, mas a complexidade de uma planta de biogás ela é bastante alta. Mas é um modelo de negócio muito atrativo, porque você tem várias possibilidades de receitas a partir dele, né? Então, eu conheço, não sei lá, inúmeras, talvez umas 3, 4 dezenas de plantas de biogás. E, cara, se você pega uma na mesma condição, com o mesmo tipo de resíduo, um lado da outra, assim, são coisas diferentes. É incrível. Porque está muito atrelado ao manejo do dejeto, muito atrelado ao manejo da planta de biodigestão em si, né? Então, é bastante complexo. Mas é muito divertido, se for bem feito. Sim. Não, claro. E aí, a partir a gente vai, como o Augusto disse, se reunir, porque esse primeiro encontro era para isso mesmo, para todo mundo conhecer a Energimbo, saber como que funciona, porque é só a partir disso que a gente consegue propor alguma coisa. Mas já foi ótimo esse encontro, a gente já vai conseguir publicar muita coisa nas nossas redes, né, junto com a Gabriela. Então, eu acho que é isso, né, pessoal?